Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Marcelo, eu sou técnico da MFR Eletrônica e Informática. Bem pessoal, hoje eu estou com um notebook aqui muito interessante. É um notebook da Dell, é um Dell Inspiron 15 Gamer. Um notebook muito bonito, né? Esse notebook, pessoal, ele está com... O cliente aprovou o orçamento, né? Então nós vamos fazer aqui o reparo aqui junto com vocês. E esse notebook, pessoal, ele é um Dell, né? Como eu falei, Inspiron 15 Gamer, né? Ele tem um processador aí i5 ou também usa o i7, né? De sétima geração. Ele é da série 7000 esse notebook game, né? E é um notebook muito interessante, pessoal. Ele vem aqui com uma GTX, né? Uma placa de vídeo, uma GTX 1050 Ti, né? De 4 GB de VRAM, GDDR5, memórias de DDR4, né? De 2400 MHz. É um notebook assim muito bonito, né? Robusto, como vocês podem ver aqui, ó. As saídas de ar dele aqui, ó. As ventoinhas, tem duas ventoinhas que eu vou mostrar já já. Então, para dissipar o calor, né? Tem essas saídas de ar aqui, ó. Na parte traseira dele. E o design desse notebook aqui é muito bonito. Só vou mostrar aqui para vocês o modelo dele direitinho. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Vou virar aqui, né? E o modelo dele, pessoal, é esse aqui, ó. Vamos ver aqui. Então é um Dell Inspiron 15, né? O modelo dele é o P65F. Ele tem uma fonte muito para alimentar esse notebook, pessoal, lá, 19,5 volts com 6,7 amperes. Então é um notebook que puxa energia, né? Devido a os componentes internos dele, placa de vídeo, né? Processador, e como é um notebook game, consome mais energia. Então por isso a fonte tem que ser mais potente. Então pessoal, vou abrir aqui. Deixa eu pegar aqui uma chave Phillips. Então vamos continuar aqui, vamos abrir ele. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó. Então aqui internamente nós já reparamos aqui, né, que ele tem aqui, ó, dois coolers, né, muito bom, para poder o ar quente, né, sair tanto do processador como da GPU, né, para fora. Aqui no meio nós vemos aqui as memórias, né, tem dois slots de memória DDR4, 2400 MHz para fazer. E aqui, ó, tem um slot aqui para SSD, né? O cliente já até botou aqui um SSD aqui. Tirou aquele o HD, né, que vem nele. Temos aqui a bateria. Então é isso aí, pessoal. Eu vou desmontar ele aqui. Esse notebook, pessoal, ele não está ligando. Já fiz os testes, já coloquei na fonte, mas ele não dá sinal nenhum. Então eu vou abrir ele aqui, vou desmontar ele todo e depois eu volto aqui com vocês, ok? Só um instante. Então, pessoal, voltando aqui com o notebook do cliente, né? Já desmontamos, já tiramos aqui, ó, a placa-mãe da carcaça, né? Como vocês estão vendo aí. Imagine, pessoal, quantos parafusos aqui para poder tirar para chegar aqui na placa-mãe, né? Para você que vê nossos vídeos, você já vê assim desmontadinho, né? Mas vocês não imaginam o trabalho que dá para desmontar esses notebooks, né? Somente esses games, né? Esse aqui é um Dell Inspiron 15 da série 7000, né? O trabalho que dá, pessoal, só para a gente fazer uma avaliação, né? Nesse caso aqui a gente vai fazer agora o reparo que o cliente já aprovou, né? Dessa placa aqui. Então, pessoal, já tirei aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Vamos tirar aqui vamos botar essa carcaça para o lado, né? Vamos deixar só a placa-mãe para a gente poder agora analisar ela. Deixa eu botar aqui a carcaça. Vou botar ali no local seguro, né, pessoal? Então agora a gente vai analisar somente a placa-mãe. O modelo dessa placa-mãe, pessoal, deixa eu tirar aqui a memória para vocês verem. Aqui é o modelo dessa placa. Essa aqui, ó, BBV, né, BBV00/10 LAD993P. Da Dell, né?
E eu vou usar a memória aqui, pessoal, DDR4, né, de 2400 MHz. Tem um processador bom também, um GPU gráfico, né, uma GTX 1050. E aqui logo, pessoal, nós já podemos observar aqui, ó, deixa eu pegar minha pinça. Essa parte branca aqui, pessoal, que vocês estão vendo, ó, aqui, ó. Tá vendo, pessoal, essa parte branca? Isso aqui, pessoal, porque caiu líquido em cima desse dissipador aqui, ó. Se a gente olhar bem aqui também, ó, tá vendo? Aqui também, ó, caiu água. Só espero não ter caído água debaixo da GPU, né, pessoal, e também desse processador, né? Se não tiver que trocar uma GPU dessa, um processador, esse reparo já vai ficar inviável para o cliente, né? Uma placa dessa, esses chips aqui são muito caros. Então, pessoal, vamos ver aqui. Então vamos desmontar aqui. Vou tirar primeiramente, esse dissipador daí. Então vamos tirar aqui o dissipador para a gente poder analisar agora melhor essa placa. Vamos tirar aqui, pessoal. Tirar esse dissipador. Dissipador muito bom, né, pessoal? Dissipa bem o calor da GPU e também da CPU, né? Se for colocado as pastas térmicas corretas tanto na GPU também como na CPU, pessoal, esse equipamento ele não esquenta, né? Tanto assim, né? Apesar que é um computador, é um notebook game, né? Mas se colocar pasta térmica de boa qualidade, né? E também se os thermal pads estiverem tudo ok, né? Esse notebook ele vai trabalhar muito bom. Então aqui, pessoal, já temos aqui, ó, tirei o dissipador. Pelo que eu estou vendo aqui, pessoal, essa pasta ela já está vencida, né? Aqui, ó, se vocês puderem observar aqui, ó, ela já está dura, pessoal, ó. Olha aqui também, ó. Olha aqui, ó. Tanto da CPU como da GPU, né? Os thermal pads ainda estão bons ainda. Esses aqui parece que já foi trocado, esses azuis aqui, tá vendo? Mas esse aqui é o original dela, ó. Mas esse aqui a gente vai ter que substituir, pessoal. Já está todo derretido, né? A gente vai substituir todos esses thermal pads aqui. Botar pasta térmica de boa qualidade, né? Eu uso aqui a Gelid e outras também que são muito boas, né? Que abaixam bem a temperatura desses notebook game, né? Então vamos botar de lado aqui, pessoal, o dissipador. Depois também, pessoal, a gente vai fazer uma limpeza aqui, né? A gente vai deixar um produto químico que nós temos, vai ficar assim, ó. O cobre aqui vai ficar bem limpinho também. Então agora sim, pessoal, vamos tirar aqui também ficou aqui um thermal pad, né? Vamos tirar aqui com cuidado, né, pessoal? Esse thermal pad aqui, né? Ficou aqui, né? Então agora sim. Pessoal, estamos aqui com a placa mãe do cliente, ó, né? Vamos agora, o que nós vamos fazer agora? Vamos começar, pessoal, medindo as bobinas, né? Vamos ver se tem algum curto nessas bobinas de alimentação dos estágios da placa mãe, né? Primeiramente, pessoal, a gente vai começar aqui. Deixa eu botar aqui o multímetro aqui do lado. Aqui. Vamos ligar aqui na escala ômica, né? Eu vou aterrar aqui a ponteira na carcaça do notebook, da placa mãe, né? E vamos então, deixa eu botar aqui para vocês verem, pessoal. Aqui já dá para ver, né? Então, primeiramente, pessoal, a gente vai medir aqui vamos ver aqui a entrada de 19 volts, né? Que aqui, ó, no conector do jack power, tá vendo aqui? A gente vai direto no shunt aqui, pessoal. Primeiramente, deixa eu botar aqui minha ponteira especial. Isso aqui, pessoal, a ponteira que eu fiz, a especial, ela encaixa aqui, ó. Tá vendo? E ela fica com essa pontinha fina para ela encostar nos pads mais fininhos da placa mãe. Muito boa. Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar aqui a medição.
Eu vou medir aqui na entrada do jack aqui, vamos ver se nós temos aqui alguma coisa aqui em curto, né? Aqui, pessoal, não temos nada em curto aqui. No shunt, né? Vamos ver aqui diretamente no shunt. Olha lá, pessoal, 2K. Então, aqui na parte de 19 volts está ok, né? Então, a gente vai começar aqui, vamos ver nessa bobina aqui do charge. Vamos ver se tem alguma alteração aqui, pessoal. Olha lá, pessoal, 7K. Não temos nada em curto aqui, né? Na bobina do charge, né? Então vamos ver aqui, ó, nessa PL, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada, PL 403. Essa PL 403 aqui, pessoal, é dos 5 volts. Vamos ver se a gente tem algum curto aqui. Olha lá, pessoal, tá marcando 594, vendo? Mas nós não temos um curto aqui. Vamos ver aqui na PL 402, aliás, que é dos 3.3, pessoal. Vamos ver se temos algum curto aqui. Olha lá, pessoal, marcando 1K5, né? Não temos também um curto aqui na linha de 3.3 e também não temos o curto aqui na linha de 5, né? Então vamos prosseguir, pessoal. Vamos aqui então agora para essa bobina aqui que é da memória. É a PL 501. Vamos ver se a gente tem aqui um curto na memória. A PL da memória. Olha lá, pessoal. 400 e poucos ohms. Também não temos um curto aqui na PL da memória, né? Então vamos em frente. Vamos aqui agora na PL 601. Essa PL aqui, ela é de 1 volt. Eu falo as tensões assim, pessoal, que eu já estou acostumado, né, de mexer com o notebook game. Então eu já sei aqui mais ou menos aqui o mapeamento que eu tenho de quanto deve marcar cada PL dessa, ó. Aqui, ó, 76 ohms, ó, na escala, nessa PL aqui de 1 volt. Tá correto, pessoal. Também temos um curto aqui, né, significativo. Vamos aqui agora vamos aqui na PL 900. Agora vamos na parte de cima, né, que é a GPU e também a CPU, né? Então vamos aqui na PL da GPU aqui 901. Ver se aqui a gente tem algum curto aqui, pessoal, lá. 53 ohms, também não temos um curto. Vamos aqui agora na PL 1001, que é a bobina de 1.8 volts. Vamos ver se a gente tem aqui, olha lá, pessoal. Também aqui, está marcando 1K5. Também não temos um curto aqui. Então vamos seguir. Vamos aqui para PL. Opa. Isso aqui é PL 1505. Essa aqui, pessoal, é do VCCA. Da GPU. Também, ó. Não temos um curto. 16 ohms, está normal. Então, agora vamos aqui, pessoal, para as bobinas aqui do V-Core, aqui, ó, do V-Core do processador. Repare que são 3 bobinas, né? Deixa eu mostrar para vocês, pessoal, bem de perto, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Essas bobinas aqui, pessoal, ó, essas 3 bobinas são a alimentação do processador do V-Core, tá vendo? E essas duas aqui que vocês estão vendo, que são interligadas, né? Elas estão na mesma fase, são do GFX Core da CPU, ok? Então vamos lá, vamos medir aqui. Deixa eu aterrar aqui que saiu. Então vamos lá, pessoal. Na primeira bobina do V-Core, vamos ver aqui se temos algum curto aqui significativo. Deixa eu ver aqui, pessoal, 2.77 ohms, tá vendo? Não temos, pessoal. Precisa de uma resistência baixa, mas a resistência do V-Core ela é baixa mesmo, né? Mas aqui não temos um curto. Vamos na segunda fase, também deve ter a mesma medida, ó. 2.77. Vamos na terceira fase. Olha lá, pessoal. Também 2.9, tá vendo? Também quase a mesma medida, não temos um curto. Então vamos aqui agora no GFX Core do processador. Olha lá, pessoal. 5.14, tá vendo? Então, até agora, pessoal, está correto as tensões aqui, né? Agora vamos aqui para as bobinas do V-Core da GPU.
do GFX Core, né? Que chama, né, pessoal? Da GPU, ó, GFX Core, ó. 1.32, tá vendo? Não temos nenhum curto, né? Vamos ver na outra fase dele também, ó. Olha lá, tá quase 1.2, também não temos. E vamos ver aqui do GFX Core da GPU, né? Olha lá, 36. Então, pessoal, até aqui nós estamos vendo que não tem curto, né? Praticamente nenhuma bobina, nenhum curto assim significativo, né? Que chega a 0 ohms, né? Então, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Vamos ligar essa placa. Deixa eu botar aqui a fonte assimétrica. Deixa eu baixar aqui mais para vocês verem melhor. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos alimentar ela, essa placa. Deixa eu aterrar novamente aqui, né? Tá toda hora saindo. Eu aterrei aqui, pessoal. Deixa eu botar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui a posição melhor aqui, né? Deixa eu botar aqui agora na escala de volts. Milivolts, não, volts. Ok, pessoal, tá dando para ver, né? Então eu vou ligar aqui a fonte assimétrica. Então já temos aqui 19 volts. Então, pessoal, primeiramente a gente vai medir aqui a bobina aqui dos 5 volts, né? Então, deixa eu botar aqui, ó. Reparem aqui, pessoal, ó, aqui no multímetro. Então, vou botar aqui na bobina dos 5 volts e vou ligar aqui, ó, a fonte assimétrica. Vamos ver quanto que vai marcar aqui. Deixa eu ligar aqui. Olha lá, pessoal. Não temos nada aqui, né? Vamos ver aqui na bobina dos 3.3, ó. Nós temos 3.6 volts, pessoal. A tensão até tá alta. É aqui para marcar 3.3 volts. Tá errada essa tensão, pessoal. E o PWM também está esquentando. E a fonte assimétrica aqui marcou um consumo um pouco alto. Então, pessoal, o que está acontecendo, né? Nós temos aqui não é 3.3, né, que nós deveríamos ter, estamos com 3.6, né? Então temos uma alteração aqui no circuito. E também aqui não temos essa tensão aqui de 5 volts, né, que era para nós termos aqui, visto que a gente já consegue esses equipamentos game há muito tempo, né? São tensões always, pessoal. Então tem que ter aqui 3.3 e aqui também tem que ter os 5 volts. E aqui não está tendo os 5 volts. Vou mostrar aqui no esquema para vocês, para ver o que eu estou falando. E o PWM, pessoal, que controla essa tensão é o, deixa eu ver aqui, é o PU 400. Então vou mostrar aqui no esquema elétrico para vocês verem o que eu estou falando. Então aqui, pessoal, ó, no esquema elétrico dessa placa mãe, né? Aqui nós temos o modelo, ó, LAD993P. Vamos procurar aqui o PWM, né? PU 400. Deixa eu fechar aqui. Então aqui, pessoal, nós temos aqui o esquema elétrico, né? Então nós temos aqui, ó, o PU 400. Ele é um TPS 51285, né? Então o que eu falei para vocês, pessoal, ó, aqueles 5 volts que nós éramos para ter, ó, tá vendo aqui? São, ó, 5 volts ALWP, ou seja, são 5 volts presentes. Assim que a gente liga o carregador, essa tensão aqui é para estar presente aqui. Mas nós só estamos encontrando, pessoal, essa tensão aqui, ó, de 3 volts ALWP. E não estamos encontrando uma tensão aqui totalmente também alterada, né? Que era para marcar 3.3, está marcando 3.6 volts. Então nós temos aqui uma alteração, pessoal. Nesse pode ser no PWM ou nas resistências, pessoal, em volta que nós temos aqui do PWM, tá vendo?
Então temos alguma alteração nesse circuito. Fora que ele também está esquentando, né? Não temos um curto aqui na saída, então a gente descarta logo, né? Que poderia ser um curto aqui de alimentação que sai daqui para outro circuito, mas não é. Porque conforme nós medimos aqui a resistência está alta, então não é. Então o que sobra para nós? Sobra nós verificarmos esse circuito aqui, ó. E é isso que nós vamos fazer agora, ok? Então deixa eu voltar aqui para a placa-mãe. Então tá aqui, né, pessoal? Voltando aqui. Então voltando aqui na placa-mãe, pessoal. Então nós temos uma alteração aqui, né, pessoal? Vamos medir aqui. Deixa eu trocar as ponteiras aqui do multímetro. Vamos ver aqui tá a minha outra ponteira. Mas, cadê minha outra ponteira? Então é isso, pessoal. Temos uma alteração nesse circuito aqui, né? Então deixa eu procurar aqui, pessoal, minha outra ponteira do meu multímetro. Deixa eu dar só um pause aqui que eu vou buscar a ponteira ali e já volto. Então, pessoal, já achei aqui minha ponteira. Tive que ir lá na minha outra sala pegar, que eu acho que eu guardei lá na gaveta. Então vamos lá, pessoal, vamos ver. Então temos uma alteração aqui nesse circuito aqui do PWM PU400, que é o responsável por gerar as tensões de 3 e também de 5 volts, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos medir aqui. Deixa eu medir aqui com o multímetro. Aqui, pessoal, em volta tem algumas resistências, né? Que a gente tem que levar em consideração. Deixa eu botar aqui deixa eu ver aqui na escala de ohms. Vocês estão dando para ver? Aqui tá bom, né? Então, pessoal, deixa eu medir aqui. Aqui a alimentação do PWM. Deixa eu ver aqui se a resistência está normal. Vamos lá, tem que marcar lá 2.3 ohms. A resistência aqui tá ok. Deixa eu ver outra aqui também, pessoal. Temos aqui outra resistência aqui também. Deixa eu ver aqui. Opa. Essa aqui não está normal, pessoal. Está marcando mega. Era para estar uma resistência 2,2. Então nós temos aqui, ó, uma alteração aqui, pessoal. Uma resistência que tem aqui no PWM. Então se essa resistência, pessoal, ela alterou, esse PWM deve estar com algum problema, né? Vou medir aqui na alimentação em relação ao terra. Vocês vão ver que deve ter alguma alteração nesse PWM. Deixa eu medir aqui. Olha lá, pessoal, está marcando a entrada da alimentação do PWM, ela está marcando 556 ohms. Isso aqui não é normal, pessoal. 19 volts em cima, aliás, 5 volts, perdão, pessoal, 5 volts. A alimentação desse PWM. Aqui era para marcar um K5. Então, pessoal, a conclusão que eu posso chegar aqui é que esse PWM ele também está alterado. Temos uma resistência baixa aberta e também temos um PWM aqui alterado, né? Então eu vou tirar esse PWM, pessoal, para a gente poder substituir. Deixa eu tirar ele aqui. Deixa eu ligar aqui deixa eu botar uma base aqui para não danificar minha bancada, né? Deixa eu ver aqui. Se eu tenho aqui vou botar aqui uma base aqui para não... Deixa eu ligar aqui, pessoal, minha fonte assimétrica. Mas antes, deixa eu botar uma base aqui. Porque vocês estão vendo essa parte branca aqui, né, pessoal? Essa parte branca aqui é o que eu tenho na minha bancada, que ela é anti-estática, né? Ela não deixa a gente dar estática nas placas-mãe dos clientes. A minha bancada é toda especial. Então deixa eu pegar aqui uma base. Vou botar aqui mesmo nesse cooler aqui, botar aqui embaixo, só para suspender aqui um pouco. Então vamos lá, pessoal, vamos arrancar esse PWM. Deixa eu pegar aqui fluxo, né? Vou botar um pouquinho de fluxo nele aqui.
também já vou remover essa resistência. Deixa eu primeiro isolar, né? Preciso isolar aqui, porque a gente não quer danificar nenhuma parte plástica aqui, né? Pessoal, eu vou dar um pause aqui rapidinho, que eu vou preparar aqui para remover. Eu já volto aqui com vocês, ok? Deixa eu só preparar aqui para a gente poder remover esse PWM e essa resistência. Só um instantinho. Então, pessoal, voltando aqui, ó, já isolei, ó, tá vendo? Para a gente poder tirar esse PWM aqui, uma resistência que está bem aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se dá para focar. Opa, olha lá, tá vendo? Para não atingir aqui os lotes de memória, né, pessoal? E nem o capacitor que tem aqui, né? Apesar que eu uso uma temperatura controlada, mas é bom a gente evitar, né, pessoal? A gente tem que ter maior cuidado com a placa do nosso cliente. Então vamos lá, pessoal. Vou ligar aqui vou ligar a estação de ar aqui. Vamos remover esse PWM daí. Então vamos remover aqui, né, pessoal, esse PWM. Pessoal, vamos remover ele daqui. Tá difícil sair, tá? Tá resistente. Mas ele vai sair, nasceu aqui. Então, pessoal, esse PWM está alterado, né? A gente vai trocar ele. Vamos ver se as tensões de 3 e 5 volts vão estar estáveis agora, né? Depois da substituição desse PWM e também da resistência que alterou devido ao aquecimento dele, né? Vamos ver, tá quase saindo, pessoal. Tá quase saindo. Saiu, tirei, pessoal. Deixa eu desligar aqui. Então aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha lá. Removido aqui, ó, PWM. Ó. Tá vendo? Tá ruim de focar. Mas aqui, pessoal, removendo, já removi aqui o PWM. Deixa eu botar ele aqui do lado. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aí, tá quente. Olha lá, pessoal, removido, ó. Tá vendo? Removido o PWM, tá vendo aí, pessoal? Então, pessoal, eu vou substituir esse PWM aqui agora. Eu vou dar só uma pausa, que eu vou também ter que tirar algumas resistências aqui que estão alteradas. Aí eu já volto com esse o PWM novo no lugar e também a resistência, ok, pessoal? Deixa eu dar só um pause aqui, porque vai demorar isso aqui, ok? Eu tenho que alinhar direitinho, porque é um serviço que a gente tem que fazer com muita precisão, né? Porque é para nossos clientes. Então eu já vou dar um pause aqui e já volto aqui, pessoal. Então, pessoal, voltando aqui, já troquei aqui o PWM, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ainda não limpei ainda, pessoal. Está trocado aqui o PWM, PU400. Troquei também a resistência ali, ó. Deixa eu pegar a pinça para vocês verem melhor. Deixa eu ver aqui, ó. Então, aqui, ó. Troquei também essa resistência, o PWM e também esse capacitor aqui, pessoal. Até com a brilhante aqui, ó. E também eu fui medir no osciloscópio, ele estava dando ripple. Esse aqui é o velho, ó.
Ó, tirei, botei esse aqui. E também trocamos o PWM, né? Aqui é o PWM velho aqui também, ó. Então foi trocado, ó, PWM, capacitor e a resistência aqui, como ela é o tamanho de uma pulga, pessoal, até sumiu aqui da bancada já. Então foi trocado esses componentes aí, né, pessoal? Então agora vamos medir. Vamos ver agora se nós encontramos aqui os 3,5 volts. Então, pessoal, agora é a hora da verdade. Vou ligar aqui a fonte simétrica, né? Tá dando para vocês verem aqui, tá, né? Então, deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui a fonte. Então, pessoal, vamos ver aqui agora se aqui nós temos os 5 volts, ó. E olha lá, pessoal. 5,1 volts certinho, tá vendo? A tensão tá até bem regulada. Vamos ver que os 3,3, lembra que estava marcando 3,6? Olha lá, pessoal, ó. 3. Opa, tá com mau contato aqui. Peraí, pessoal, tá com mau contato aqui? Peraí que tá com mau contato. Olha lá, pessoal, 3,3 volts certinho, tá vendo? Bem regulado. Eu falei para vocês que essas tensões, elas são alvas, né? Então aqui, ó, 3,3 certinho. Vamos medir lá de novo, ó. E 5,1 volts certinho. Então agora sim, pessoal, a parte de 3,5 volts, ela está funcionando correto. Então o que tinha de errado aqui? Tinha o PWM alterado. Achei duas resistênciazinhas de 10, uma de 2,2 e outra de 10K alterada. E também um ripple aqui nesse capacitor aqui de filtro dos 5 volts, né? Então, substituindo essas peças, ele voltou a dar os 3,5 volts agora corretamente. Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Então, agora eu vou ligar essa placa. Deixa eu desligar aqui a fonte. Então, eu vou montar essa placa na base direitinho, para a gente poder ver se agora se essa placa ela vai ligar, ok? Vou botar aqui, vou trocar aqui as pastas térmicas, vou dar uma geral, vou fazer uma limpeza. E a gente vai colocar aqui o dissipador, tudo limpinho. Trocar os termopads. A gente vai ligar essa placa para ver se ela vai dar vídeo, ok, pessoal? Então vou dar mais um pause aqui, mas eu já volto com essa placa montada na base do notebook, ok? Então, pessoal, voltando aqui, já coloquei a placa agora na base, tá vendo aqui? Já liguei alguns cabos aqui, liguei as ventoinhas. Vamos agora ver, pessoal, se o notebook vai ligar. Então aqui, ó, o botão power, pessoal, vou apertar aqui, ó. Vamos ver se agora vai dar vídeo. Olha lá, pessoal, acendeu, ó. Olha lá, pessoal, na tela, ó. Olha lá, pessoal, já deu vídeo na tela, tá vendo aí? Então, pessoal, repara, foi feito com sucesso desse notebook game, né? Não, pessoal. Agora eu vou acabar de montar aqui, botar tudo no seu devido lugar, né? E a gente traz ele pronto aí, ele bem montado aí, tá bom? Então deixa eu desligar aqui, que eu vou botar o restante das coisas aqui agora. Botar o SSD do cliente, né? As memórias, tudo direitinho. E a gente volta aqui com ele para finalizar esse vídeo. Então aqui, pessoal, já deu vídeo, né? Deu funcionando. Ok? Olha lá, é um Spiron 15 7000 game, né? Reparo que foi feito com sucesso, pessoal. Então deixa eu desligar aqui. Pessoal. Eu vou montar ele agora, completo agora. E daqui a pouquinho eu volto aí com vocês aí. Só um instante.